Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com a apresentação de um artigo pela doutora Samily. Então, Samily, pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Samília, eu sou residente do segundo ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG, e hoje eu vou apresentar um artigo sobre a orientação do professor Mário Dias, cujo título é Indução do trabalho de parto às 38 semanas em fetos grandes para a idade gestacional ou macrossômicos reduz a incidência de cesariana, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que foi uma meta-análise publicada em abril desse ano no Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Então, em relação a conceitos, né? Atualmente, a gente define o feto grande para a idade gestacional quando o feto tem um peso fetal estimado maior ou igual ao percentil 90, e a macrossomia atualmente é definida por um peso ao nascer maior ou igual a 4.000 a 4.500 gramas. E, como a gente sabe, né, o feto GIG e o feto macrossômico estão associados a algumas complicações intraparto, como, por exemplo, parto prolongado, parto vaginal instrumental, necessidade de cesariana, hemorragia pós-parto, lacerações vaginais, distócia de ombro, inclusive com paralisia braquial, fraturas fetais, asfixia e morte neonatal. E a estratégia de manejo nesses casos permanece incerta e varia de acordo com protocolos institucionais. E o objetivo dessa meta-análise foi avaliar os efeitos de uma política de indução do parto, nesses casos de suspeita de feto GIG ou macrossômico, sobre a via de parto, mais especificamente taxa de cesariana, e impacto na morbidade materna ou perinatal em comparação com uma conduta expectante. Em relação aos critérios de elegibilidade dessa meta-análise, né? Então, os critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos randomizados, que fizeram essa comparação da indução do parto com a conduta expectante em gestações únicas, a termo, com fetos GIGs ou macrossômicos, sem contraindicação para parto vaginal e sem outras indicações de indução do parto. E as fontes de dados foram o PubMed, Scopus e o Cochrane. E após a aplicação dos critérios de elegibilidade, né, dentre 178 estudos identificados, apenas 5 ensaios clínicos randomizados foram incluídos. Somente esses 5 estudos, somente 5 ensaios atenderam aos critérios de elegibilidade, que foram esses 5 que estão demonstrados na tabela. O primeiro foi um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, em 1995, teve uma amostra de 40 pacientes, 19 do grupo de indução versus 21 pacientes do grupo controle. O critério de inclusão foi um peso fetal estimado entre 4.000 e 4.750 gramas. A indução nesse grupo, né, experimental, foi realizada entre 37 e 42 semanas, e não houve relato em relação ao momento de interrupção da conduta expectante. Um segundo estudo realizado em Israel, em 1997, com 273 pacientes, sendo 134 do grupo de indução e 139 do grupo controle, e o critério de indução foi um peso fetal estimado entre 4.000 e 4.500 gramas. A indução do parto foi realizada a partir de 38 semanas, e a conduta expectante foi mantida até 42 semanas. Um terceiro ensaio clínico foi realizado no Reino Unido, em 1998, com uma amostra de 59 pacientes, sendo 30 do grupo de indução e 29 do grupo controle. O critério de inclusão foi um peso fetal estimado com percentil maior do que 95, e a indução foi realizada entre 37 semanas e 38 semanas e 6 dias. E a conduta expectante foi mantida até 12 dias após o termo, 10 a 12 dias após o termo. O quarto estudo foi o segundo maior ensaio dessa meta-análise, que foi realizado em 2015, foi um ensaio multicêntrico, realizado na França, Bélgica e Suíça, com uma amostra de 818 pacientes, sendo 407 do grupo de indução e 411 pacientes do grupo controle. O critério de inclusão desse ensaio foi um peso fetal estimado com percentil maior ou igual a 95. A indução foi realizada entre 37 semanas e 38 semanas e 6 dias, e a conduta expectante foi mantida até 41 semanas. E o maior ensaio da meta-análise, que foi o Big Baby,
Foi um estudo multicêntrico realizado no Reino Unido em 2025. A amostra foi bem maior do que os demais, né? Uma amostra de 2.893 pacientes, sendo 1.447 do grupo de indução e 1.446 do grupo controle. O critério de inclusão foi um percentual estimado no percentil maior do que 90. A indução foi realizada entre 38 semanas e 38 semanas e 4 dias. E também não houve relato em relação ao momento de interrupção da conduta expectante. Um detalhe também é que não foram incluídas pacientes com diabetes prévio ou com diabetes gestacional, com controle farmacológico, né, em uso de insulina, apenas casos de diabetes gestacional controle com dieta, e ainda assim, uma parcela pequena da amostragem. Em relação aos desfechos avaliados, o principal desfecho, né, que é o desfecho primário, foi a incidência de cesariana, então a comparação da incidência de cesariana no grupo em que foi realizada a indução do parto entre 38 e 38 semanas e 4 dias, que foi a idade gestacional daquele maior estudo que eu citei, que foi o Big Baby, e os desfechos secundários, que foram subdivididos em desfechos maternos, neonatais e perinatais. Os desfechos maternos, né, incluíram parto vaginal instrumentalizado, parto vaginal espontâneo, idade gestacional ao parto e a latência, que foi o intervalo entre a randomização e o parto. Os desfechos secundários neonatais foram distócia de ombro, hemorragia intracraniana, fratura fetal, paralisia do plexo braquial, peso ao nascer maior ou igual a 4.000 gramas, peso ao nascer maior ou igual a 4.500 gramas, um índice de Apgar menor do que 7 no 5º minuto, pH do sangue do cordão umbilical menor que 7 e admissão em UTI neonatal. E os desfechos secundários perinatais incluíram mortalidade fetal e neonatal. Então, em relação aos resultados. Primeiro, em relação ao desfecho primário, que foi o índice de cesariana. Observou-se uma maior incidência de cesariana no grupo expectante, né, de 31,9% das pacientes, né, da meta-análise, versus 27,9% no grupo em que foi realizada a indução, com risco relativo de 0,87, como a gente pode ver, né, houve uma diferença estatisticamente significativa, um intervalo de confiança de 0,79 a 0,96. Então, houve uma diferença significativa da taxa de cesariana no grupo expectante, né, que foi estatisticamente maior do que no grupo de indução. Em relação aos desfechos secundários maternos, houveram diferenças, né? A taxa de parto vaginal operatório, por exemplo, foi de 17,1% no grupo expectante versus 15,4% no grupo de indução. A hemorragia também foi mais frequente no grupo expectante, 13% versus 11,6% no grupo de indução, porém, não foi uma diferença estatisticamente significativa. Como vocês podem ver, o intervalo de confiança abrangeu o número 1. Então, apesar de haver, né, uma maior incidência de alguns desses desfechos no grupo expectante, não houve diferença estatisticamente significativa. E, inclusive, alguns desfechos foram até mais frequentes no grupo de indução, como, por exemplo, lacerações de 3º e 4º grau, que foram mais frequentes no grupo de indução, 2,1% versus 1,8% no grupo expectante. E aqui, né, eu já citei, né, a questão do desfecho primário, que foi mais frequente no grupo, a taxa de cesariana foi mais frequente no grupo expectante, né, com um risco relativo de 0,87, né, e uma diferença estatisticamente significativa, que é só a representação mesmo do gráfico de floresta, da meta-análise. Além disso, foi avaliado o número necessário para tratar, né, que é o NNT, que foi igual a 25, ou seja, para cada 25 induções de parto entre 38 semanas e 38 semanas e 4 dias seriam necessárias para prevenir uma cesariana. Então, a gente vê que foi um NNT significativo também, um valor baixo, né, que também fala a favor de uma menor incidência quando a gente adota a conduta expectante. Em relação aos desfechos neonatais, o que houve diferença estatisticamente significativa foi apenas o peso ao nascer, né, maior ou igual a 4.000 e maior ou igual a 4.500 gramas, que foi maior no grupo expectante, com uma diferença estatisticamente significativa, e a fototerapia, que houve diferença, mas foi mais frequente no grupo de indução,
o que foi atribuível à idade gestacional mais precoce, né? Que a gente sabe que em idades gestacionais mais precoces há um risco maior de hiperbilirrubinemia, né? No recém-nascido, maior icterícia neonatal e necessidade de fototerapia. Em relação a outros desfechos neonatais, né, por exemplo, distócia de ombro foi mais frequente no grupo expectante, 3,4% versus 2,3% no grupo de indução. Fratura fetal também foi mais frequente no grupo expectante. A paralisia de plexo braquial teve uma incidência semelhante entre os dois grupos, assim como a morte perinatal, mas não foram diferenças estatisticamente significativas. Em relação a algumas limitações de estudo. Primeiro, as definições, porque, como eu disse, foram 5 meta-análises, e as definições de suspeita de feto GIG ou macrosomia diferiram entre os grupos, assim como os protocolos de indução, né, que a gente viu que o momento de indução do parto foi diferente entre os grupos, o que pode afetar a generalização dos resultados da meta-análise. Além disso, alguns desfechos avaliados foram raros e, portanto, alguns intervalos de confiança foram amplos, né, diminuindo a confiabilidade do resultado, e o maior estudo, que foi o Big Baby, que correspondeu a 71% da amostra da meta-análise, contribuiu desproporcionalmente para o peso das estimativas agrupadas, e, apesar de que, né, os resultados do estudo Big Baby foram consistentes com os resultados dos demais ensaios clínicos. Então, né, o que a gente pode concluir, né, com base nessa meta-análise de 5 ensaios clínicos randomizados, que incluem um total de 4.083 pacientes com suspeita de feto GIG ou macrossômico, demonstrou que a indução do parto às 38 semanas está, sim, associada a uma redução na taxa de cesariana, porém, sem impacto na morbidade materna ou perinatal grave. Essa referência bibliográfica, que é o artigo, né, em si, e obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Samily, pela apresentação. Você manteve ela bem sucinta, mas, ao mesmo tempo, deu para a gente entender tudo que estava no artigo. Pode parar essa apresentação aí, Samily, de compartilhar sua tela? Tá bom. Quando a gente fala em indução, o principal meio que sempre é aumentar a taxa de cesárea, né? Esse estudo, apesar dele não ter conseguido mostrar estatisticamente que houve redução das complicações, ele mostrou que pelo menos a taxa de cesárea não aumenta, né? E provavelmente tem uma tendência à redução da maioria das complicações, né? Ele não só não aumenta, como até diminuiu no caso, né? Porque se você pensar, existe até uma lógica. Se você fazer um parto com 38 semanas, enquanto o bebê está pesando 3,8 kg, é melhor do que você tentar, ou é mais provável de você conseguir um parto normal do que quando você tenta fazer o parto com 41 semanas, ele já está pesando 4,3 kg, né? Então, existe uma lógica nisso. Então, a gente sempre fica com esse medo de aumentar a taxa de cesárea, mas parece que é o contrário, a taxa de cesárea até diminui. Então, nesses últimos anos, teve vários estudos sobre indução em situações diferentes, assim, em pacientes mais velhas, acima de 35 anos, mostrou bom resultado, em pacientes com doença, né, diabetes, hipertensão, e agora eles estão evoluindo para pacientes que não têm nenhuma doença, mas que fazer essa indução de uma maneira mais preventiva, né, assim, por exemplo, nesse caso específico, para evitar a distócia de ombro ou alguma outra complicação relacionada a um feto muito grande. E eu, particularmente, sou grande fã da indução, então vocês veem lá no pré-natal, a gente sempre manda a paciente para induzir. Eu até brinco lá com os meninos que para passar de 40 semanas, para mim, a paciente não pode ter absolutamente nada, nem unha encravada, até uso essa brincadeira, porque qualquer coisa que ela tem de diferente, nada justifica uma complicação numa gravidez com mais de 40 semanas. Eu acho que o desejo da mãe de esperar um parto normal a qualquer custo, ele tem que ser contrabalançado com o aumento das taxas de complicação, e a gente tem que discutir isso com as pacientes. É lógico que a gente não vai fazer nada que a paciente não queira, mas isso tem que ser bem discutido com ela. Então, acho que esse é mais um estudo que vem a somar aí nessa questão de não ter medo de fazer uma indução para evitar alguma complicação. Você não vai estar aumentando a taxa de cesariana. É lógico, tem realidades muito distintas, você é a paciente de consultório privado, com a paciente do hospital, porque essas induções
muitas vezes são induções prolongadas, né? São indução que não dá para um médico privado acompanhar durante 48 horas a paciente no hospital, mas se é uma indução que está sendo feita por uma equipe, feita pelo plantão, é diferente. Então, tem que ser adaptada a cada particularidade. No nosso caso de ser feita no plantão, nós temos até um mestrado muito interessante, que foi o da Tayane, que ela já tem uns 4 anos, mais ou menos, que ela fez, publicou, que ela mostrou que a nossa taxa de sucesso em indução de paciente com colo ruim, colo com Bishop baixo, colo grosso fechado, é de 72% em 48 horas. Então, a gente fica achando que a paciente que chega com colo muito ruim, a gente guarda os casos, falha de indução, o paciente desistiu, não deu certo. Das pacientes que aguardam até 48 horas, a nossa taxa de sucesso é de 72%. Aí, independente da indicação, se é hipertensão, se é macrosomia, o que quer que seja. Então, tem uma chance boa dela realmente, dessa indução dar certo, né? Falando das pacientes com colo ruim, com a paciente com colo que já está favorável, até mais fácil. Então, acho que isso deve ser levado em consideração aí na hora da gente tomar a decisão se vamos encaminhar a paciente para indução ou se vamos esperar um pouco mais. Alguém quer fazer algum comentário, gente, o pessoal que está assistindo? Clóvis, que tem experiência também aí em acompanhar trabalho de parto e paciente complicada. Eu também gosto muito de fazer indução, e eu acho que, não sei se a gente já discutiu aqui anteriormente, um artigo que saiu alguns anos atrás, eu acho que já tem uns 5, mais ou menos, né, de indução de pacientes em geral com mais de 39 semanas. Sim. Diminuindo a incidência de cesariana também, né? A gente discutiu, Clóvis, na época. Então, é uma outra fase também, né? O que a gente observa, na verdade, né, que existe também a diminuição de sofrimento fetal agudo durante o trabalho de parto, por isso que as placentas elas vão ficando envelhecidas, é normal que isso aconteça, né? Muitas vezes não detectadas através do estudo de Doppler, né? Porque é através da troca de membrana ali que não torna-se menos eficiente, né? Algo semelhante que acontece na paciente diabética de forma mais precoce, né? Mas eu sou muito favorável, faço muito, né? O que eu vejo muito é que a indução, eu não sei como é que está fazendo o Hospital das Clínicas, mas lá no Hospital da Unimed ainda fazem muito com indução com 25 microgramas de miso a cada 4 horas, e recentemente a Febrasco, inclusive, lançou uma atualização, né, passando para 50 microgramas, né? Eu sou favorável a 50 microgramas, né? O que a gente observa é que a maioria das pacientes que não dão certo são pacientes que colocam 6 misos, passam, quer dizer, 24 horas colocando miso e não sequer entra em trabalho de parto, que seria, entre aspas, quase um absurdo que uma paciente está lá para induzir, não ter nenhuma contração e ela desistir porque ficou muito tempo tentando e não sequer entrou em trabalho de parto. Para de indução tem que ser aquela paciente que entrou em trabalho de parto e o colo não evoluiu, ou aquela paciente que entrou em trabalho de parto e não teve progressão na descida do colo cefálico, né? Porque simplesmente não ter contração é muito complicado. Lá no HC a gente começa com 25, Clóvis, e se não está funcionando a gente passa para 50. Ou então, se a paciente tem um IMC muito elevado, às vezes a gente já começa com 50 de cara. A gente não começa 50 para todo mundo, não, mas frequentemente a gente tem que aumentar a dose aí ao longo desse processo. Qual que não funciona a partir de quanto? Varia um pouco, mas pelo menos umas 4 doses. Mas a gente tenta indução por até 48 horas, né? Uhum. Então, a previsão é depois de algumas doses, 4, 5 doses que não deu certo, a gente aumenta para 50, que não mudou, se não mudou nada, né? Ok, obrigado. Beleza, gente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, se vocês fiquem sabendo, se a gente mandar a paciente para indução lá, é porque a gente está querendo prevenir problema e não aumenta a taxa de cesárea. Então, pode ficar tranquilos
com essas pacientes que a gente encaminha do pré-natal para fazer a indução. No mais, então, eu vou agradecer a todos. Semana que vem, a apresentação de um outro artigo que vai ser o próprio Clóvis e a Laura que vão apresentar. Então, boa noite para todos, até semana que vem. Boa noite.